primeiro ano. Para finalizar o assunto função de primeiro grau, na semana 5 do volume 2 do PET, a gente vai ver a inequação e problemas com inequação. Então, as atividades dessa semana são todas envolvendo inequação. Desde já, eu peço que vocês, se gostar, deixem um joinha aí. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Vamos lá, então? Vamos ver o que traz, qual a correção do que vem no PET. É bem rapidinho esse PET, né? A primeira atividade já vem até resolvida, vamos entender. Fala aí, Dona Maricota, na pandemia, passou a fazer salgados para vender. Ela tem um custo fixo de R$ 64. Então, o custo fixo dela é 64. Mais um custo de 90 centavos por salgado. Então, custo por salgados, 90, 0,90 ou 0,9. Sabendo que ela vende cada salgado a R$ 2,50, então o preço de cada salgado é R$ 2,50. Quantos salgados, Dona Maricota? Então, quantos salgados? Eu quero um número, a quantidade de salgados, é o meu X. Dona Maricota deve vender para que o valor arrecadado supere seus ganhos. Qual que é o valor arrecadado? Então, ele está falando assim, se a gente for interpretar direitinho o que está escrito, quando ele fala aqui, ó, o valor arrecadado. Qual que é o valor arrecadado? É o quanto é o preço do salgado vezes o número de salgados que ela vendeu. Então, seria 2,5x. Supere, então, 2,5x seja maior que... Quanto que é o resto? 64, que é o custo fixo, mais 90 centavos que ela tem de custo por cada salgado. Ou você poderia também escrever 64 mais 0,9x menor de 2,5x. Quer dizer, o custo tem que ser menor do que o que ela está recebendo de volta. A primeira aqui é mais fácil de lidar. Por quê? Porque quando eu passar para cá, eu não vou ter um x negativo, né? Porque é diferente do sinal de igual. Sinal de igual, tanto faz você fazer que A é igual a X ou X é igual a A, é a mesma coisa, né? Então, tem gente que multiplica por menos 1, é até bobagem, nem precisa, é só inverter. Mas na desigualdade, X maior que alguma coisa não é a mesma coisa que alguma coisa maior que X. Né? Ou menos x maior que alguma coisa, não é a mesma coisa que x maior que menos alguma coisa. Então, teria que inverter sinal, tudo. Essa daqui é mais fácil e é o que eles resolvem no PET. Então, eu tenho dois métodos, eles apresentam dois métodos de resolução para vocês. O método algébrico, que seria o quê? Eu pegar essa inequação, no caso, pegar essa primeira inequação aqui, que tá mais fácil, e resolver. Então, como é que eu resolvo? Eu resolvo igualzinho eu resolvo a equação. Eu vou pegar esse 0,9x que está daqui, quer dizer, eu vou juntar tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Então, eu vou pegar esse 0,9 e levar para lá como menos 0. Agora, o que a gente faz? A gente faz 2,5 menos 9, vai dar 1,6x menor que 64. Agora, a gente pega esse 1,6 que está multiplicando o x, passa dividindo, tá vendo? Igualzinho uma equação do segundo grau. E descobre que o x tem que ser maior do que 40. Quer dizer, para a Dona Maricota poder ganhar alguma coisa, não perder dinheiro, ela tem que fazer mais de 40 salgados. Agora, existe também, esse é o método algébrico. Agora, existe o método gráfico. O método gráfico vai na mesma linha de raciocínio. Então, eu escrevo a sentença matemática do problema. 2,5x tem que ser maior que 64 mais 0,9x. Só que eu deixo de um lado da desigualdade
0. Então, eu levo tudo para o outro lado aqui, vai ficar, quando eu levo eu já sei aqui, ó, já tirei daqui, ó, 1,6x, eu levo esse 64 para o lado de cá também, ele vem negativo. Aí dá aqui 1,6x menos 64 tem que ser maior que 0. Aí eu vou, então, pensar no gráfico. Nós vamos trabalhar com a função y igual a 1,6x menos 64. Então, aqui, ó, eu sei que menos 64, o termo independente, é um ponto onde ele intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas. E eu tenho que achar raiz. Se a gente encontrar a raiz, você achar igual a 0, né? E você vai achar como raiz o 40. Você até já achou, foi o mesmo processo para achar aqui, né? Só que em vez de sinal de igual, você tinha o sinal de maior. Então, a raiz vai ser 40. Então, eu vou traçar o gráfico, vou marcar os dois pontos importantes, né? Da função do primeiro grau, os dois pontos básicos, tracei o gráfico. O que me interessa? O y, aí no caso, seria o custo da dona Maricota, né? Então, seria o lucro, né? O quanto que ela estaria ganhando ou perdendo. Aqui, antes de 40, ela está perdendo dinheiro. Mas depois de 40, o y é positivo. Eu preciso que o y seja positivo. Que a função y seja maior que 0. Onde que ela é maior que 0? O y é maior que 0 aqui, depois do 40. Então, de todos, seja na forma pelo método gráfico ou pelo método algébrico, a gente sempre vai encontrar o mesmo valor, né? Agora, depois ele dá um único exercício aqui, ó, para a gente fazer. Falar uma empresa, esse tipo de equação é muito usado em administração, contabilidade, para ver, porque toda empresa ela tem um custo fixo e ela tem um custo para produção, né? Então, quando você quer calcular alguma coisa assim, se é viável, é comum você usar essa matemática. Então, uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos de R$400. Então, o gastos fixos, 400. Mais custo de R$3 por caderno produzido. Então, o custo por caderno é 3. Sabendo que cada unidade será vendida a R$11, então o preço para cada caderno é R$11. 11. Quantos cadernos deverão ser produzidos? Então, ele quer saber a quantidade de cadernos, que eu vou chamar de X. Então, ele quer saber quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos. Então, qual que é o valor arrecadado que tem que superar os gastos? Valor arrecadado vai ser o quê? O 11 vezes X. Ele tem que ser maior, se ele supera, ele tem que ser maior que o quê? Quais são os gastos? R$400 fixos mais 3 vezes o número X, que é a quantidade de cadernos. Então, eu vou resolver isso aí. Vou passar tudo que tem X para um lado. Então, mais 3 passa menos 3x. Vou 11 menos 3, vou achar 8, é maior que X. Então, o 8 vai passar dividindo 400 e eu vou achar, então, que a quantidade de caderno X tem que ser maior do que 50, que é o que está na letra A. Então, é isso, pessoal. E na equação, vocês viram que é bem de boa, bem tranquilo. E até a semana que vem. Tchau!